Olá, meu nome é Rafael Fernandes, seja muito bem-vindo à nossa apresentação sobre a gestão estratégica de passivos ajuizados. Muitos empresários hoje enfrentam o pesadelo de terem suas contas bloqueadas ou de receberem, por exemplo, um pedido de falência, ou estar sofrendo aí a visita constante de oficiais de justiça, recebendo citações, recebendo intimações, ou seja, um grande volume de processos, geralmente execuções, cobranças, monitoras. É nessa circunstância que entra a nossa aula de hoje, a importância de se ter uma gestão estratégica do passivo ajuizado contra a sua empresa, né? Então aqui a gente vai ter essa abordagem estratégica para lidar com essa situação. Eu vou compartilhar alguns insights importantes sobre como gerenciar esse desafio de forma eficaz para a sua empresa. Mas primeiro é importante você ter essa visão bem clara de todo o passivo ajuizado para poder planejar da melhor maneira possível, né? Gestão proativa é a chave, repito, é a chave para evitar que o passivo ajuizado possa paralisar a atividade da sua empresa, a sua operação. Não basta reagir quando o oficial de justiça bate a sua porta, né? A verdadeira gestão é um trabalho de inteligência jurídica, ou seja, receber a intimação, a citação, passar para o jurídico e fazer a sua defesa é algo muito simplório, mas a gestão do passivo não se resume a isso. Se resume a um mecanismo e ferramentas e metodologia que visam, vamos dizer assim, passar um raio-x sobre a situação ajuizada atualmente da sua empresa, criar ferramentas de monitoramento para toda e qualquer ação ajuizada para que você tenha ciência e possa antecipar com o devido zelo e cuidado, a produção de provas, não aguardando apenas a realização da defesa no prazo exíguo de 15 dias. Mas se você descobre que uma ação foi distribuída hoje, obviamente, você levará aí pelo menos 30 a 40 dias para que a citação seja expedida pela Secretaria do Juízo, juntando-se, somando-se aos 15 dias do prazo para a defesa, pode-se concluir que você teria, com esses mecanismos, mais de 60 dias para elaborar uma defesa contundente e efetiva. Isso te dá uma vantagem estratégica diante dos seus credores, né? A gestão reativa sem essa metodologia, apenas esperando a citação formal, ela acaba gerando um outro problema, que são os bloqueios judiciais. Porque quando a citação, no exemplo de uma execução, por exemplo, ela é expedida, muitas vezes ela já é expedida com a ordem de penhora das contas da empresa. Já a gestão proativa, com a metodologia que aqui nós aplicamos, né, antes de ocorrer o risco da citação, nós já monitoramos as movimentações em tempo real e podemos aí agir de forma cirúrgica, identificando nulidades, prescrições, decadência do direito, nulidades do título, ou até mesmo negociando o passivo, né? E o nosso objetivo aqui é sempre criar obstáculos ao credor de forma a negociar o passivo, seja por 20% do valor. Muitas vezes nós conseguimos, lógico, isso demanda tempo, demanda um longo tempo e recursos suficientes para que você possa negociar com deságio dessa natureza, mas muitas vezes também nós conseguimos negociar pelo valor histórico parcelado, fazendo um plano de composição. Isso é importante o cliente ter em mente, que, olha, se hoje eu não tenho condições de arcar e de realizar acordos com todos os meus credores, eu tenho que traçar um plano daqui para frente e os próximos anos de como tornar isso possível e viável. E aí entra a expertise do escritório, nós podemos auxiliá-lo a desenvolver e elaborar esse plano de negociação, tá certo? Veja bem aí na tela que a nossa metodologia ela é estruturada em 6 pilares práticos
que vão cobrir aí todo o ciclo de vida de uma execução ou de uma cobrança, né? O primeiro pilar que nós falamos anteriormente é essa busca ampla e proativa, rastreando em todos os tribunais do país, antes da citação formal, a existência de qualquer ação contra a sua empresa. Isso nos permite agir de forma preventiva, antecipar as possíveis ações e defesas, né? O segundo pilar que está aí é o cadastramento, né? O cadastramento e monitoramento. Nós temos um sistema interno aqui, onde nós temos alerta em tempo real de toda movimentação. Então, o processo saiu da mão do escrivão, foi para a mão do juiz, para a mesa do juiz, foi concluído, nós recebemos imediatamente em tempo real, porque tem ferramentas que buscam todo e qualquer andamento em todos os nossos processos em que estamos cadastrados ou que estamos monitorando de forma efetiva, tá certo? O terceiro pilar é a exceção de pré-executividade como ferramenta, é a atuação cirúrgica focada em identificar nulidades e prescrições, nulidades na execução, nulidades na citação ou nulidades no título que formam aquela cobrança. Então, é uma das expertises da gestão estratégica. Por que a exceção de pré-executividade? Ela é a defesa que não vai lhe impor custas iniciais, como embargos do devedor, você tem que pagar as custas iniciais, e também não vai impor ao devedor os honorários de sucumbência. Se você perde uma exceção de pré-executividade, você não tem o ônus da sucumbência. Ao contrário, o embargos, a execução, o embargos do devedor pode gerar de 10% a 20%, segundo o artigo 85 do CPC, sobre o valor da dívida que está sendo discutida. Então, veja bem, você pode ser condenado em 10% a 20% na execução, mais 10% a 20% deste valor nos embargos do devedor. Veja que o seu prejuízo hoje pode ser ampliado em mais 20% ou até 40% se você aviar os embargos do devedor ao invés de optar pela via da exceção de pré-executividade. Veja bem, exceção de pré-executividade é matéria cirúrgica especialíssima. Questões de ordem pública apenas são aceitas, tá bom? Recursos e defesas em toda instância. Essa é uma estratégia que a gestão proativa do passivo vai lhe garantir. Ou seja, toda e qualquer decisão tem que ser recorrida de forma exaustiva com todos os recursos cabíveis. Isso vai fazer com que o credor, ao longo dos anos, veja que você está preparado processualmente para discutir o débito e criar obstáculos ao pagamento, forçando o credor a aceitar propostas de negociação muito mais interessantes. Conseguiram captar, né? Outro ponto é a negociação ativa com os credores. Quando chegamos a este ponto em que, passados-se os meses ou passados-se os anos, o credor já conseguiu identificar a dificuldade no recebimento, nós entramos ativamente nas negociações para tentar forçar acordos em cerca de 20% a 30% do valor original do débito, tá certo? Outro ponto é a barreira contra falências e contra bloqueios, ou seja, toda e qualquer constrição contra o patrimônio dos sócios ou contra o patrimônio da empresa, ou seja, penhora dos bens móveis ou imóveis ou das contas correntes, tanto dos sócios quanto da empresa, nós também atuamos de forma ativa, seja com recursos, seja com ações próprias, para tentar retirar essas constrições, uma forma de defesa ao interesse real e amplo dos nossos clientes. Então, essa barreira também contra os pedidos de falência, porque não adianta você fazer toda a gestão de um passivo e depois, posteriormente, ser surpreendido com um pedido de falência e a decretação da falência.
todas essas estratégias, elas são tratadas como pilares fundamentais da nossa gestão. E aí, na prática, o que nós temos com essa gestão? A liberdade da sua empresa de continuar operando, de continuar faturando, mantendo os empregos, mantendo seus funcionários, na verdade, você vai centralizar a sua dor de cabeça aqui no escritório, toda e qualquer obstáculo, toda e qualquer dúvida, toda e qualquer ação que surgir contra a sua empresa, contra a pessoa física ou jurídica, você vai poder contar com a nossa defesa aqui do escritório. Você vai ter uma resposta imediata a toda e qualquer tentativa de bloqueio, tanto nas suas contas pessoa física ou pessoa jurídica. Você vai ter defesa também contra qualquer tipo de pedido de falência. Você continua vendendo enquanto nós tomamos conta do seu passivo e vamos desenhar aí um plano de negociação dessa dívida de acordo com a realidade da sua empresa, tá certo? Ou seja, você vai sair da zona do desespero, do índice dos devedores e vai para a margem da segurança jurídica. Você vai entrar na zona da segurança jurídica com defesa efetiva, com profissionais qualificados, né, permitindo aí que você ganhe fôlego, ganhe tempo e consiga resolver de forma profissional os débitos da sua empresa. Eu espero que esteja claro até aqui. O que a gente propõe é que você assuma o controle da sua empresa, proteja o futuro da sua empresa, a permanência, a subsistência dela. Nós estamos aqui totalmente à disposição para auxiliar no que for preciso, tá? Para que você possa enfrentar este problema de cabeça erguida, tá bom? Mantendo o seu fluxo de caixa, mantendo a segurança patrimonial da sua empresa e buscando reduzir gradativamente o passivo ajuizado contra a sua empresa, seja extinguindo algumas execuções e algumas cobranças com a declaração de nulidade, seja apresentando as defesas possíveis e permitidas pelo CPC ao ponto de forçar o credor a oferecer deságios interessantes para a sua empresa, protegendo-o ainda de todo e qualquer tipo de bloqueio em suas contas de pessoa física e pessoa jurídica, ou contra o maquinário, ou o estoque, ou o equipamento essencial para a sua atividade. Espero que esteja claro até aqui. Se algo não ficou claro, você tem total liberdade para entrar em contato diretamente comigo e eu terei o maior prazer em auxiliá-lo e tirar toda e qualquer dúvida que você tenha ao longo da nossa parceria. E lhe convido, se você ainda não é o nosso parceiro, que venha conhecer aqui o nosso escritório, venha tomar um café comigo, venha contar um pouco sobre a sua história. Eu terei o maior prazer em ouvi-lo e oferecer aí todo o nosso conhecimento, toda a nossa expertise para auxiliá-lo a superar esse desafio da sua empresa, tá certo? Até breve.